Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Ruth. Irmãos, eu gostaria de fazer a leitura com vocês de todo o capítulo 1 de Ruth, todo o capítulo 2, tá, de Ruth. Nós vamos ler metade do livro de Ruth com alegria, porque é uma dádiva podermos ler a palavra de Deus, ter a palavra de Deus para ler com calma, sem perseguição. E assim será mais fácil entendermos o que o Senhor tem a nos dizer no livro de Ruth. Vamos fazer essa leitura com bastante calma, bastante paciência e atenção. Está escrito, Ruth 1: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz, e lhe disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas. Por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida a Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de te seguir. Pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as 2 prosseguiram, chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: Será que essa é Noemi? Mas ela lhes respondeu: Não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher as espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora Boaz chegou
de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? E ele respondeu: essa moça moabita, essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me colher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo, só agora descansou um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Rute: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor te recompense o que fizeste, que receba a grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela lhe disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste as tuas servas. Eu nem mesmo sou uma das tuas servas. E a partir do verso 14, então, hoje nós vamos meditar, mais precisamente do 14 ao 23, e assim diz o Senhor: na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que elas recolham, não impeçais. Assim ela recolheu as espigas naquele tempo até tarde. Depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. Sua sogra viu que ela havia recolhido. Rute pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: este homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Rute: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha, em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, porque éramos como Rute, Deus, estávamos famintos, Senhor, e o Senhor nos deu tanto, Jesus, alimentou as nossas almas secas e vazias com o teu Espírito, até que sobrasse, Senhor, para que pudéssemos repartir com nossos irmãos, Senhor. Onde não havia paz, hoje há uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós podemos até mesmo compartilhar de paz com os outros, pois nos sobra da tua paz, nos sobra do teu amor. Onde havia negridão, Deus, sequidão, onde havia alma, Senhor, que desconhecia até mesmo a palavra amor, o teu amor superabundou sobre as nossas vidas, e hoje podemos compartilhar do teu amor, Deus. Onde havia trevas, a tua luz brilhou, Senhor, e brilhou de tal maneira, Senhor, que podemos compartilhar dela com todos aqueles que transitam no caminho da escuridão e das trevas. Podemos apontar o caminho da vida, Senhor, e também nos sobrepujou, Deus, e superabundou a tua água da vida. Onde havia, Deus, morte, Deus, ali o Senhor fez um rio, uma fonte de água viva, Deus, que nasceu pelo teu Espírito, Senhor, e jorrou para a vida eterna, Senhor. E assim podemos também, Senhor, dar a todo aquele que tem sede,
também o Senhor fez chover sobre nós o pão da vida, Deus. Jesus, como é bom orar a Ti, Deus. Podemos ficar horas bendizendo o Teu nome, Jesus. Poderíamos ficar horas cantando o Teu nome, Jesus. Poderíamos ficar horas e seria muito pouco. Por isso a eternidade é pouco, Senhor Deus, para cantarmos e bendizermos tudo que o Senhor fez com nós, assim como fez com Ruth, com Noemi, Deus. Éramos pobres, estávamos longe, o Senhor nos trouxe para perto de Ti, Deus, para a colheita da melhor cevada, do trigo mais fino, Deus, no melhor vinho da alegria do Teu bendito e bom e santo Espírito. Nós louvamos o Teu nome, louvamos porque sentimos a vida do alto derramada sobre nós, Senhor. Deus, como é bom, Senhor, fartar as nossas almas na Tua palavra. Como é bom, Deus, estarmos em Tua casa. É vida, temos vida, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, porque Tua letra não é morta, porque o Senhor unge as Tuas palavras, porque o Senhor nos visita ainda hoje, como visitou Ruth, como visitou Noemi. Nós temos o Senhor conosco, não temos um Deus distante, Deus. Temos um Espírito que fala por meio de nós e através de nós, e sempre nos diz: não temas, eu sou contigo. Onde quer que tu andares, ali eu estarei. Onde quer que repousares, estarei contigo. O Teu povo também é o meu povo, o Teu Deus é o meu Deus. Jesus, que nos livra da ira vindoura, nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, porque assim como o Senhor não abandonou o Teu povo nem um dia, o Senhor estará conosco todos os dias, como prometeste. Eu estarei convosco todos os dias estarei convosco. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nós Te bendizemos, amado Jesus Cristo. Te bendizemos, Espírito Santo. Te bendizemos, Pai de amor. Te louvamos, Te agradecemos. Santo e bendito é o Teu nome. Amém e aleluia. Amém, irmãos? Estou com vontade de orar a manhã inteira. Louvado seja Jesus. Irmãos, o título da pregação hoje é: a mão de Deus em nossa bênção. A mão de Deus em nossa bênção. Todos nós acompanhamos a história de Ruth, a história de Noemi, essa trágica história. E assim também sabemos que hoje muitas vidas são marcadas pela tragédia. Nós temos costume de olharmos coisas pequenas e considerarmos essas pequenas coisas como grandes. Por exemplo, nosso carro estraga, pensamos que é uma tragédia. Por exemplo, o trânsito está ruim lá fora, nosso salário, que não dá para pagar todos os boletos algumas vezes. Mas o que está acontecendo aqui com essa família é algo muito, muito, muito maior. Essa família é marcada pelo luto, essa família é marcada pela tragédia sobre tragédia, ferida que não cicatriza. Essa família é marcada pela fome. Essa família é marcada pelo que há de pior na alma humana, que é a desesperança, a depressão. É um abismo onde você não enxerga esperança, não enxerga saída, onde todos nós um dia estávamos, em nossos pecados olhávamos e dizíamos: meu Deus, como eu posso sair daqui? Em nossas tristezas mais profundas, Deus está conosco. É isso que o livro de Ruth nos ensina. O Espírito de Deus, Ele paira sobre o nosso caos, em nossas vidas sem forma e vazia, e traz ordem. O mundo é mau, o pecado entrou no mundo, somos filhos de Adão, como vimos aqui na pergunta do catecismo. E a boa notícia é que Jesus um dia vai voltar e vai destruir o pecado e a morte. Mas enquanto Ele não volta, a melhor notícia é que Ele usa o pecado e a morte para o nosso bem. Jesus usa, Deus o nosso Pai, Ele usa do pecado e da morte, que são inevitáveis no presente, para o nosso bem, e para a sua glória. E aqui, nesse trechinho que a gente leu, nós começamos o versículo 14 falando de refeição, nós começamos o livro de Ruth falando sobre fome, e agora nós estamos falando sobre uma refeição.
Isso é um milagre. Aqueles que estavam com fome agora têm uma refeição, e não apenas uma refeição simples, mas uma refeição com fartura, irmãos, com vinho, com cevada, uma refeição que sobra. Irmãos, não é um milagre que Cristo fez com nós? Tanta fome nós tínhamos, e da mesma maneira que Ruth aqui tem tanto para comer, porque Boaz se aproximou dela, porque ela se aproximou de Boaz, assim nós temos tanto hoje em nossas vidas. Vocês já pararam para pensar o tanto que Deus tem dado para nós? O tanto que Deus tem nos dado de amor, de alegria, esperança, coragem, fé. Quão bom é o Espírito que habita em nós, e sem medida. O Senhor não nos dá Espírito por medida. Em Cristo o véu foi rasgado e podemos ser cheios do Espírito Santo. E o que nos chama a atenção nesse texto é que, em meio a essa realidade de dor, onde nada é perfeito, ou às vezes onde tudo é imperfeito, nós precisamos saber que a mão de Deus está construindo tudo para o nosso bem, porque Deus é bom. Eu não vou cansar de repetir isso no livro de Ruth, porque as nossas almas têm uma dificuldade para crer na bondade de Deus, uma dificuldade imensa para acreditar na coisa mais simples, que Deus é bom. Que Deus é bom. Deus não está irado com o seu povo, Deus não está brincando com as nossas vidas, Deus não está jogando dados com seus sofrimentos, Deus se importa com a sua história. Deus é bom, e Ele está sendo bom em todo o tempo aqui na vida de Noemi, na vida de Ruth. Irmãos, essa é a ênfase da série de Ruth. Jesus, Ele caminha sobre as águas. Se nós olharmos nos evangelhos, vamos ver a famosa história de Jesus caminhando sobre as águas, uma coisa tão simples, e muitos ficam abismados com o milagre físico. Meu Deus, será que é verdade mesmo que Jesus caminha sobre as águas? Será mesmo que um homem pode caminhar sobre as águas? Muito maior do que isso, é um milagre espiritual. Jesus caminha sobre as águas porque Ele tem o domínio sobre as tempestades das nossas vidas. Muito maior do que as tempestades, do que as águas físicas. Jesus, Ele tem domínio, Ele pisa por sobre as tempestades das nossas vidas. As tempestades que não são materiais, mas tempestades verdadeiras, espirituais, realidades que todos os dias nos afrontam. Vocês percebem que os discípulos estão ali com o barco afundando. Aonde Jesus está nesse momento? Um capítulo anterior, Jesus está orando por eles. Jesus está orando por nós. Por isso não podemos afundar, por isso nossas tempestades não podem nos destruir, porque Ele está conosco. Irmãos, nós vemos aqui no versículo 14, a primeira coisa que nos chama a atenção é que ela come até ficar satisfeita e ainda sobrou. Final do versículo 14, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E não há uma alma que vá até Jesus e que não fique satisfeita. Não há um pecador que vá até a bendita vinha do nosso Senhor Jesus e coma dos frutos do seu Espírito e não sobre alegria, paz, conforto e segurança. E se você não tem alegria e não tem paz, não tem conforto, não tem segurança e coragem, é porque você não foi a Jesus. E é um convite nessa manhã. Deus está nos dando um banquete em meio ao deserto desse mundo e nos convidando: beba à vontade, coma à vontade, é de graça. Irmãos, quando ela se levanta para recolher espigas, Boaz dá ordem aos seus servos: deixa que recolha até entre os feixes, não empeçais. Muitas vezes nós vamos à casa de Deus, nós vamos à igreja em busca de alimento e nos contentamos com pouco. Queremos comer só o suficiente para ficarmos vivos. Mas a casa de Deus tem um celeiro
transbordante. A casa do Senhor não nos dá pão na medida em que podemos pagar, como quando vamos a um restaurante caro e cuidamos à medida que colocamos no prato, porque não temos dinheiro para pagar tudo que gostaríamos de comer. Na casa do Senhor nós podemos comer à vontade. Nós vemos aqui Boaz dando ordem para que os servos deixassem Ruth colher à vontade. Além, dizia que você podia colher apenas as extremidades do que sobrassem. Aqui Boaz está dizendo: deixa essa mulher colher o quanto quer. E eu pergunto a você, se Deus nos diz a mesma coisa, se podemos colher quanto quisermos da palavra. O Senhor muitas vezes dá ordem aos seus pastores, aos seus servos, para nos dar à vontade, e temos ouvido a palavra, em 5, 10 minutos já é um banquete eterno, temos nem onde guardar mais tanto que Deus nos dá. Já em meio às orações, Deus nos dá tanta graça, já em meio à hora que estamos cantando, temos a revelação da cruz. Deus nos dá tanto, irmãos, tanto. E a pergunta é: se Deus nos dá tanto, por que vamos escolher as extremidades? Por que não vamos fazer como Ruth e voltar cheios do Espírito Santo para casa e continuarmos colhendo essa seara tão bendita? Irmãos, no versículo 16 ele fala: tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair. Às vezes, sem querer, Deus, em meio às nossas vidas, Ele nos surpreende com bênçãos que nós nunca pensávamos que iríamos receber. Você pensava que um dia você seria tão abençoado como é hoje, que seu marido seria tão temente a Deus, que você encontraria um lugar onde a palavra é pregada verdadeiramente, que o Senhor se revelaria a você, Ele faria um filho santo. Você alguma vez já imaginou, no passado distante, meio todos os pecados que você andava, que um dia você desceria as águas do batismo e seria limpo e regenerado? Você um dia imaginou que estaria aqui sentado, participando da mesa do Senhor, sendo um cristão cheio do Espírito Santo? Você algum dia imaginou que o Senhor pudesse te dar esperança de ter uma família feliz, temente a Deus? Te deu esperança de ter filhos, amigos, fartura. Tanto o Senhor te deu e me dá. O Senhor nosso Deus é um Deus que às vezes deixa cair coisas que a gente nem imagina, dos seus feixes de bondade. E é essa bondade que hoje está aqui diante de nós, representada no pão e no vinho e na cruz. Irmãos, a Bíblia não nos fala apenas de Jesus como Salvador, mas também de Jesus como um exemplo. Nós precisamos olhar para a Escritura e ver Boaz como um exemplo também, um exemplo para tudo. Vejam Boaz no versículo 14, convidando Ruth para comer. Todo homem, quando está interessado em uma mulher, convida ela para comer. Cuidado, mulheres, é uma cilada. Boaz está convidando Ruth para comer. O seu marido também fez isso, com certeza, e ele pagou aquele restaurante que ele quase não tinha condições, e fez a mesma coisa. Nós vemos aqui Boaz cortejando ela de uma forma gentil, sabe? De uma forma honrada. E assim nós devemos aprender a tratar as mulheres, de forma honrada. Nós precisamos olhar para Boaz e ver o que o Senhor quer fazer por meio de nós, homens da igreja. Agora estou falando aos homens. Em meio a tempos terríveis, em meio a tempos difíceis, estamos vivendo tempos terríveis e tempos dificílimos em nossa sociedade. Nós podemos viver a bênção de Deus, e a forma que Deus escolhe para nos abençoar em meio a períodos terríveis é levantando homens de Deus. Como é bom quando um homem de Deus é levantado, um pastor aparece na vida da gente, um homem de verdade, um marido, um irmão, um amigo. Aqui nós estamos vendo Boaz como um resgatador, como um Goel. Na lei ali na lei judaica, para nós entendermos o contexto todo, quando falecia um homem, a ordem era que o seu irmão se casasse com a mulher da viúva, para continuar cuidando dela, para que ela não passasse fome, né? Não ficasse viúva para sempre. Mas nesse caso aqui morreu, né? Malom e Quilion. E eles tinham um parente distante. A lei dizia que um parente distante, a qual
eles nem imaginavam que existia ainda, assim como nós não imaginávamos que Jesus tão distante poderia vir até nós. Ele aparece na vida delas aqui. E Deus nos chamou, homens, também para aparecermos na vida dos outros e trazermos essa realidade da bondade de Deus e fazer com que os outros também acreditem que Deus é bom. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. A Bíblia não apenas nos mostra Jesus como um sacrifício e como um sacramento, e Ele é e nos salva, mas Jesus como um exemplo, Boaz como um exemplo. E nós precisamos olhar as nuvens mais carregadas, as nuvens mais negras, e crermos que essas nuvens também podem trazer as maiores chuvas de misericórdia. Em tempos tão difíceis, basta que Jesus esteja conosco, e Jesus está conosco quando Ele levanta homens que amam a Deus, homens cheios do Espírito Santo. Boaz aqui é solteiro, o que nos chama atenção, né? Porque a maioria das igrejas só tem programação para os casados. 60% dos brasileiros são solteiros, 1/3 dos crentes são solteiros. Boaz é um homem solteiro e cheio do Espírito Santo. Boaz é um homem solteiro e cheio do Espírito Santo. Boaz era um homem. Boaz não era fresco. Ele é um exemplo para nós, assim como Ruth é um exemplo. E o que nos chama a atenção em Ruth e em Boaz é que o maior bem deles é o Senhor. O maior bem de Boaz, apesar dele ser milionário, é o Senhor. Ele tem tudo, mas ele considera esse tudo como nada comparado ao Senhor. Ruth não tem nada, mas tem o Senhor. Esse é o nosso exemplo. Mulheres, olhem para Ruth. Ruth não tem no que se apoiar. Ruth não era mais virgem. Como é difícil para mulheres que chegam à igreja solteiras e que sabemos que ela não é mais virgem, com certeza. Há uma certa vergonha. Ruth não é mais virgem. Ruth não tem dinheiro. Ruth provavelmente iria ao culto a pé. Ruth não tem uma família nobre. Provavelmente Ruth seria hoje como aquelas pessoas que nascem no interior, cidades pequenas, família simples, a mãe que trabalha na casa de família, o pai que acorda às 5 da manhã para carregar tijolo. Ruth não tem pensão. Ruth não tem amigas. Ruth não tem ninguém para desabafar. Ruth não tem nada em que se apoiar, mas ela tem a Jesus. Boaz tem tudo a que se apegar, e ele deixa tudo e se apega a Jesus. São dois exemplos fantásticos para nós. Ruth não tem nada, se apega a Cristo, a Deus. Boaz tem tudo e se apega. Ou seja, se temos tudo ou não temos nada, nós devemos nos apegar a Deus. Em um tempo de impiedade, em um tempo de caos, o que nos define é isso. O que nos define não são as circunstâncias externas, o que temos aos olhos exteriores, o que temos materialmente, o que acontece no dia a dia. O que nos define é quem Deus é, quem nós somos em Cristo. Isso vai nos definir. E as coisas que mais nos chamam a atenção nesse texto, número 1, é que Boaz, ele trata Ruth primeiramente como uma irmã. E Ruth não quer fisgar Boaz. Sabe, Maria Chuteira? Sabe que na igreja e fora da igreja, as mães ensinam as filhas a procurar um cara que tenha dinheiro. E elas acham que dinheiro salva. Ruth aqui não tem interesse no dinheiro de Boaz. O amor ao dinheiro é o princípio de todo mal, irmãos. Amar o dinheiro é o princípio de todo mal. Ruth não é uma interesseira aqui. Ela não é sexy sem ser vulgar.
Não existe isso na igreja, tá, irmã? Só para ensinar vocês, não existe sexy sem ser vulgar, só para o teu marido. Aí tu pode ser sexy sem ser vulgar. Ser sexy para outro homem é ser vulgar, né? Então, você pode ser sexy e sem ser vulgar mais para o seu marido. Ruth não fica se insinuando, como muitos, né, podem pensar. Ela espera ser cortejada, ela espera ser convidada para comer. Ele dá o primeiro passo, ele convida ela para comer. Vem, come aqui. Ela não chega para comer na mesa e diz: eu sou uma mulher de atitude, posso comer contigo? Não, ele convida ela primeiro, e ela não tem interesse. A terceira coisa que nos chama a atenção, e isso me salta aos olhos olhando esse texto, é o que está no versículo 15, 16 e 17, quando Boaz fala para ela colher à vontade, para ela pegar mais do que tem nas extremidades, para ela, né, recolher muito. Irmãos, ela ganhou em um dia o salário de 2 semanas. Se você ganha em torno de R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, o salário de um ceifeiro na época da colheita era mais ou menos R$ 3.000. Era um bom salário. Como se fosse hoje, quem trabalhava com agricultura, quem trabalhava com isso na época, e era a época da colheita, era como quem trabalha com lavoura, quem trabalha aí na soja e está na época da colheita da soja, ele ganha bem. E os seus empregados também ganham bem. Tem gente que sai aqui de Santa Maria para colher maçã, né, na colheita da maçã. Então, mais ou menos, tu não tira menos de R$ 3.000 na época da colheita. Imagina, vamos fazer um cálculo por baixo: R$ 3.000, quantos reais dá por dia, né? Dá R$ 1.000 a cada 10 dias, né? Dá R$ 1.500 em 2 semanas. Ela ganhou o salário de 2 semanas, pela medida que está aqui na Bíblia, em um dia. É como se ela tivesse ganhado R$ 1.500 no dia. Imagina alguém que estava com muita fome, não ter nada, ganhar R$ 1.500 num dia. Imagina só, e poder ter expectativa de no outro dia ganhar R$ 1.500 de novo e pensar: meu Deus, essa colheita tá bombando, eu posso vir todo dia aqui colher, à vontade. Ele falou, era muita coisa. A gente tem que entender as dimensões da Bíblia, as proporções, para entender que era muita coisa. Ela estava feliz da vida porque ela não tinha nada, e agora ela está, meu Deus do céu. Irmãos, eu sei que é isso. Uma vez eu fui pregar numa igreja, o pastor me deu uma oferta de R$ 900, eu quase caí para trás. Fiquei assim, R$ 900, eu ganhei isso num mês, irmão. Não, vamos dividir, falei na hora para ele, metade para a tua igreja. Não, mas a minha igreja que está dando. Eu disse: não, cara, tá louco, R$ 900, cara, tu tá louco, eu preguei 1 hora só, cara. Não, tu nem precisava me dar oferta. Eu falei para ele, não precisava nem me dar oferta, era só me dar gasolina. E ele: não, pastor, a gente tem prazer em dar para o senhor. Meu Deus, nossa, saí, entrei no carro, amor, vamos comer aquele lixinho daquele tamanho. Eu falei assim. Como é bom, né, ser surpreendido pela graça de Deus. Como é bom ser surpreendido. Isso não é amor ao dinheiro, mas quando Deus nos surpreende assim, nos dando. Então, a gente vê que isso só aconteceu por causa da generosidade de Boaz. Lembram Boaz como exemplo? Olha o exemplo para nós homens também, mulheres aqui. Como a gente pode ser bênção na vida dos outros, né? Abrindo um pouco a mão, fazendo os outros felizes. Aqui Boaz, ele nos ensina que a graça, ela supera a lei. A graça, ela supera a lei. Alguns irmãos não entendem a questão do dízimo. Eu vou explicar de forma bem simples algumas coisas sobre a lei. Bem rápido, bem simples, preste atenção. Imaginem cada lei de Deus como uma salsicha, tá? Você tem que picar essa salsicha em 3 partes, tá? Uma parte é a lei moral, outra parte é a lei civil, outra parte é a lei cerimonial, tá? Vou começar de novo. Uma salsicha, 3 partes: lei civil, lei cerimonial, lei moral, tá? No Antigo Testamento, todas as leis, elas tinham esses 3 aspectos. Elas eram leis civis, porque o Estado de Israel tinha aquilo como lei civil, era o código deles, tá? Eles tinham aquilo como uma lei cerimonial, ou seja, aquilo era algo que você fazia como um sinal que você tinha um pacto com Deus.
cerimonialismo, tá? Por exemplo, sacrificar um cordeiro, guardar o sábado. Eram sinais pactuais, a palavra é sinais pactuais. Era um cerimonialismo que aproximava aquelas pessoas de Deus por meio do cerimonialismo. Era um sinal visível para que o povo se apegasse àquelas coisas visíveis, usasse aquelas coisas visíveis e se aproximasse de Deus, tá? Cerimonialismo. Por exemplo, o templo era um sinal visível que Deus habitava em meio ao povo de Israel. Então o povo via o templo e sabia: Deus mora conosco, tá? E havia o aspecto moral. Eram princípios morais. Toda a lei de Deus é um princípio moral, uma extensão do seu caráter. Fácil de entender isso, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós não temos isso da questão civil, porque nós moramos no Brasil. Papai Temer tem leis para nós, mamãe Dilma deixou, né, leis para nós aqui, impostos bem baixos para a gente pagar, né, gasolina baixa para pagar. Então não queira pagar os impostos de Israel e do Brasil, pelo amor de Deus, você vai falir, né? Não queira pagar impostos de dois países, duas nações. Então a parte civil de Israel nós não seguimos mais, porque nós somos cidadãos brasileiros, tá? Não é o nosso código penal, não é a nossa lei, não está em vigor. Então nós abandonamos essa parte civil, tá? Então a parte cerimonial nós também abandonamos. Nós não precisamos de um templo visível para ver que Deus está ali, ir ao templo para ter comunhão com Deus, que nem muitas pessoas vão a Israel. Eu tenho que orar no Muro das Lamentações. Grande coisa, meu Deus, é uma grande coisa o Muro das Lamentações. Eu fico lamentando se você acha que tem que ir ao Muro das Lamentações. Jesus falou: vai ter um dia em que vocês vão acordar para a vida. O Espírito Santo vai vir, vocês vão deixar de ser ignorante, vocês vão adorar em qualquer lugar. Aí o Espírito Santo veio, acorda a igreja para a vida, nos ensina que podemos adorar em qualquer lugar, porque é voltar Jesus Cristo. Agora, o único sinal cerimonial que nós temos é Cristo. Ele é um sacramento. Aqui não tem mais a cruz para me mostrar, que você mostra. Cristo crucificado, Ele é o sinal, Ele é aquilo que Deus desejou mostrar a nós sobre Ele, sobre o seu amor. Cristo oferecido por nós na cruz é o sinal, é o sacramento, é a prova que Deus é favorável a nós e nos ama, e ponto, e habita conosco. Emmanuel, é Deus conosco, Ele nos salva, e ponto, e acabou. Acabou, não tem mais nenhum sinal, acabou, é Cristo e acabou, não tem mais nenhum sinal. Dízimo não é sinal, guarda-dia não é sinal, ceia e pão é representação do Cristo, aponta para Cristo, apenas isso. Então nós não podemos nos apegar a nada, nenhum mandamento, e achar que porque eu cumpro isso aqui, isso é um sinal que eu tenho um pacto com Deus. Não, o sinal é Cristo, o Espírito Santo em nós. Então nós olhamos apenas para o aspecto moral da lei. É um princípio moral ofertar? Lógico, meu Deus do céu. E nós vemos que a graça, ela supera a lei. A lei aqui para Boaz dizia que ele permitia das extremidades. Boaz dizia assim: não, dá para essa mulher o quanto ela puder carregar. Eu duvido que ela conseguia carregar mais do que aquilo ali. Dá para ela à vontade. Quem entende a graça, irmãos, não precisa da lei. A lei é um aio. O aio era um empregado contratado pelas famílias que tinham dinheiro para levar seus filhos até a escola, até o colégio, e garantir que eles iriam lá. E a Bíblia fala: a lei é o aio que nos leva a Cristo. Enquanto não tem Cristo, a lei serve, mas ela caducou, diz Hebreus, caducou. É nova aliança, não nova de diferente. Não que aquela lei era ruim, a lei é justa, santa e boa. É a mudança do melhor para o excelente, não é a mudança do ruim para o bom. A lei é boa, justa e santa, mas a graça supera. Então eu não vou ficar preso nos 10%, é por isso que ninguém fica aqui brigando: tem que dar o dízimo. A gente pode chamar dízimo, oferta de dízimo, mas você é chamado para dar muito mais do que 10%, muito mais do que um dia para o Senhor. Eu vou vir domingo aqui, é o dia só um dia, né? Que a gente, não, é muito, a graça supera a lei, irmãos. E quem confia no Espírito Santo não precisa ficar batendo na igreja com a lei. Ela confia no Espírito Santo. A igreja deve confiar no Espírito Santo. Aqui nós vemos que a graça supera a lei. Então a gente não precisa ficar procurando na Bíblia: onde é que está na Bíblia que eu preciso perdoar? Onde é que está que eu tenho que... Graça, filho, graça. Não procura na lei, é graça.
exerce graça. Onde é que está na lei que eu tenho que não cobrar o cara que me emprestou ali? Se você tem condições de perdoar a dívida, perdoa a dívida, meu Deus do céu. Mas onde é que está na lei que eu tenho que perdoar? Está na lei escrita no teu coração, se tu tem o Espírito Santo. Mas aquela pessoa fez muito mal para mim. Onde é que diz na lei que eu tenho que ir atrás dela e tentar ser bom com ela? Jesus fez isso por nós. A graça supera a lei, meu Deus. E a gente fica procurando a lei. Quer virar advogado agora? Fica só na lei. Irmãos, os escribas tinham a lei, os fariseus tinham a lei. E quando brilhou a estrela em Belém, eles tinham as profecias e não interpretaram. Foram os reis magos que foram ver Jesus primeiro. Os reis magos eram sacerdotes pagãos que não tinham a lei. Isso é muito curioso, né? É muito curioso. É muito curioso um povo que tem as profecias, tem as escrituras, tem toda a lei apontando para Cristo, como ele nasceria, e brilha a estrela em Belém, e eles não entendem que lá está nascendo Cristo, e aí vai o pai de santo. Pode se escandalizar, porque eu estou falando é verdade. Vai os sacerdotes pagãos seguindo. Opa, peraí, tem uma estrela diferente lá. A salvação está vindo ao mundo e eu quero ver. E eles vão. Sacerdote pagão vão. Deus usa a Escritura e age por meio da Escritura, e somente a Escritura é verdadeira. Mas Deus também usa do seu Espírito, e o Espírito é vivo, e Ele que vivifica a Escritura, é Ele que dá vida à Escritura. Se nós ficarmos olhando só a Escritura, apenas a Escritura, sem a oração, sem o Espírito Santo, vamos ficar legalistas, moralistas, cheios de confissões e conhecimento bíblico. Fiquei impressionado com a discussão sobre suicídio que aconteceu na internet. Fiz um vídeo, vai para o céu, não vai para o céu, sem compaixão nenhuma por quem se suicida. Ninguém está tratando do âmago do problema. Pessoas cristãs, pastores querendo se suicidar. Há 3 semanas atrás se suicidou da Assembleia de Deus em Rosário do Sul, de uma Assembleia de Deus de 2.000 membros, numa cidade do amigo meu em Rosário do Sul. O pastor de jovens se suicidou. E aí fica todo mundo discutindo como se fosse matemática, foi salvo ou não foi salvo, e esse aí subiu ou desceu. Uma frieza para tratar. Isso é falta do Espírito Santo. É procurar lá na letra só. Se você é filho de Deus, você precisa entender que a graça supera a lei. A graça supera a lei. Não fique preso nos números, nos parâmetros da lei. Quantas vezes tem que perdoar? Como eu tenho que falar com meu irmão? Quanto eu tenho que ofertar? Deixe a graça de Deus moldar a sua vida. Irmãos, algo que nos chama a atenção é que Noemi para de murmurar. Aleluia. Noemi para de murmurar. Eu adoro quando alguém para de murmurar. Eu amo quando alguém para de murmurar. Eu fico feliz da vida. Noemi passa a adorar a Deus. Ela fala: oh, bendito seja, aleluia. Noemi para de murmurar. Ela fala: bendito seja aquele que se importou contigo. Verso 19. Ela louva ao Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Ela louva o Senhor. Ela viu a bondade de Deus. Eu amo quando alguém também vê a bondade de Deus, enxerga a bondade de Deus, fala: pastor, Deus é bom. Aleluia, filho, Deus é bom. Noemi finalmente enxerga a bondade de Deus. E 6 e último, nós vemos aqui a importância, de um resgatador, no versículo 20. Boaz, como é importante ter homens que nos resgatam. Jesus foi assim. Jesus nos resgatou do pecado. Jesus nos resgatou. Só para vocês entenderem um pouco mais dessa questão do resgate, a palavra redenção, resgate, é um termo jurídico com relação à escravidão. 1/3 do povo aqui na época de Jesus, 1/3 do povo já era escravo. 2/3 já havia vivido dentro da escravidão. Era muito comum ter escravidão naquela época, tá? Na época de Jesus. Aqui em Ruth, muito mais. Muito mais. Que todos os povos que conquistavam, eles faziam dos outros escravos, tá? Então quando você queria comprar um escravo, você ia ali no mercado, tipo o mercado público ali em Porto Alegre, no centro, ou na Praça Saldanha Maria, aqui em Santa Maria,
E ficava lá um monte de escravo, acorrentado. Ele levantava, olhava os dentes, batia com uma varinha, ver se era forte, comprava o escravo, tá? Quando a Bíblia fala a redenção que Cristo fez por nós, foi isso. Nós estávamos escravizados, vendidos ao pecado, e foi isso que Cristo fez conosco. Só que o que Cristo fez não para em redenção. Eu gostaria de explicar todos os termos para vocês, mas não temos tempo, tá? É expiação, reconciliação, é propiciação. Cada termo, justificação, cada termo tem uma importância diferente, um aspecto diferente do que Cristo fez. Mas Ele nos faz redenção. E a lei dizia que se você se agradasse de um escravo a ponto de amar ele com a sua alma de forma intensa, você poderia adotar ele. É isso que Cristo nos faz, a adoção. Você adotava ele, o dono das terras lá. Imagina, irmãos, imagina a cena. Você escravo do pecado, você escravo, amarrado, sendo levado à praça, todo quebrado, e aí alguém te compra, já é um milagre. Aí você começa a caminhar com esse Senhor, e ele um dia te chama, vem comer na minha mesa. Aí finalmente te dá uma camiseta, vai sentar na mesa, e diz, agora tu vai ter o meu nome, vai ser meu filho, vai receber o meu sobrenome, vai ser considerado um cidadão romano, como se fosse o green card de hoje, tá? Vai passar a ganhar $5.000 por mês, tudo que eu tenho em vida é teu. Isso é adoção, é tirar um escravo e fazer filho. Foi isso que Cristo fez conosco, tá? Ele nos resgatou, não apenas nos resgatou, mas nos adotou. E nos deu um novo nome. Ele nos deu um novo nome. Temos o nome de Deus em nosso sangue. É Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Rafael, Diego. É assim. Além de Jesus ser um sacramento e fazer tudo isso por nós, como eu disse antes, ele também nos faz redentores, pequenos redentores. E nós precisamos entender que nós, homens, somos chamados para isso. Reproduzir em uma escala menor que Cristo fez. E nós podemos sim casar com mulheres que não são mais virgens, tá? Crente, tá, gente? Divorciadas de forma legal, divorciada de forma legal, tá, gente? Porque há um preconceito dentro da igreja com isso. E a Bíblia fala sobre tudo, né? Que maravilha. Aqui nós vemos uma mulher que não é mais virgem. Aqui nós vemos uma mulher viúva. Viúva, tá? Aqui nós vemos uma mulher mãe solteira, né? Que é a Noemi. Então, nós vemos que Jesus, ele ama mães solteiras. Jesus ama mulheres abusadas. Jesus ama mulheres com vida difícil. Jesus ama famílias complicadas, os pobres. Jesus ama os pobres. Jesus ama as viúvas, as não virgens, as divorciadas de forma legal. Jesus ama. E nós, homens, somos chamados também para sermos, em escala menor, resgatadores dessas mulheres. E todo homem vive esse dilema. José, o pai de Jesus, viveu esse dilema. Imagina só, irmão, você começa a conversar com a crente, tá? Pega o WhatsApp dela, aleluia, vai para a resenha, começa a conversar com ela, conversa com ela, convida para jantar, aquela coisa toda. Ela tem um sorriso bonito, o coração dispara, fica noivo, e um dia ela aparece, estou grávida. Como assim, mulher? Quer me matar? É, do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com José. Conta outra. Jesus. E vocês veem a atitude de José. José não difama ela. José fica quieto, José. Vou orar a Deus, ver se é verdade esse negócio aí. Imagina se alguém de nós ia fazer isso. Vou orar a Deus, ver se é verdade. Claro, a gente sabe que Marias, né, só tem uma, mas nossa época é diferente. Mas na época era mais ou menos assim. Pensa bem comigo. Na época era assim, porque na época qualquer uma podia, né? E quem é o homem que na época ia dizer? A mulher disse, estou grávida do Espírito Santo. Um anjo apareceu para mim, eu estou grávida do Espírito Santo. Qual é o homem que na época, em sã consciência, a não ser um homem de Deus, um resgatador? José, ele cobre Maria, ele cuida dela, disse, não vou deixar ela ser difamada. José estava disposto a amar Maria, mesmo com essa questão da gravidez ali, que ele ficou meio... José estava disposto a isso. Nós homens temos que ter essa disposição de querer encarar situações complicadas, situações delicadas, de mulheres que viveram um contexto delicado, e não tão normal, como a gente costuma ver. Por isso a gente é muito delicado aqui na igreja, com todas as situações que nos vêm.
casamento. Mas eu não sou casado, pastor. Mas eu quero matar meu marido, pastor. Mas ela não é crente, pastor. Eu tiro um pouco a lei e eu vou para a graça. Tem irmãos que estão aqui no nosso meio hoje que chegaram na igreja. Tem um casal aqui da igreja que quando eles começaram a ir na igreja, o rapaz tinha quase 40 anos e nunca tinha saído de casa. Da casa da mãe dele. E aí finalmente ele decidiu sair de casa. Ele tinha 38 anos. Decidiu lavar as cuecas dele pela primeira vez. E aí, só que por causa de uma namorada. E a mãe dele me ligava vociferando: Alexandre, meu filho casa com uma pagã, namorar uma pagã. Ela é pagã. Eu dizia: está dizendo para o meu filho sair de casa? Eu disse: olha, só dele sair de casa dá um glória. Eu disse: 38 anos, vai lavar cuequinha a primeira vez. Eu disse: dá um glória, corre na cidade dando um glória. E glória, toda a cidade. Eu disse: irmã, olha a maravilha. Eu disse: deixa ele sair de casa, pelo amor do meu santo Deus, senão não sai mais. E ela realmente não era cristã. Mas depois de um tempo ela foi batizada, está aqui, feliz da vida, lendo Bíblia, crente, transformada pelo Espírito Santo. Mas pastor, você aceitou que ela chegasse? Tu tem que ter uma delicadeza. Tem irmãos que chegam: mas eu não sou casado. Como assim não é casado, irmão? Não sou casado no papel. Mas vocês estão quanto tempo junto? 42 anos. Mas ele não é casado, filho. Temos 12 filhos, casados há 42 anos, mas a gente não é casado no papel, pastor. Vocês são casados, filho, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, que insanidade o pastor tratar. Não tenho papel, não é casado. Então eu não tenho aliança, eu não sou mais casado agora. Se rasgar na minha certidão de casamento, eu não sou casado. A gente tem que cuidar e desconfiar de homens que não querem casar no papel, né? Isso é óbvio. A pergunta não é: por que casar, pastor? A pergunta que eu faço, sempre que um homem fala assim: mas por que casar no papel, pastor? Eu respondo: por que não casar no papel? E por que não casar? Eu pergunto: por que não quer casar no papel? Né? Quer me pegar? Então, mais situações delicadas. Por exemplo, a gente vive aqui num lugar pobre, muitas pessoas não têm nem dinheiro para casar. Outras pessoas não casaram porque não tiveram dinheiro para fazer a festa. A igreja tem que ajudar para fazer a festa, a igreja tem que ajudar para casar, a igreja tem que ter um cuidado, nós temos que ter cuidado. Essas questões são delicadas, tem que tratar com muito tato, com muito amor. Deus nos chama para isso, porque nós sabemos que Jesus quer mudar aquela família. Nós sabemos que Jesus pode mudar aquela família. Nós sabemos que Jesus pode fazer daquela família uma família crente em Jesus Cristo. Nós cremos nisso, mas precisamos de homens para isso. Boaz era um homem. Boaz não quis casar com... Eu vou ofender alguém aqui, com certeza. Boaz não quis casar com separação de bens. Boaz não fez isso. Boaz, que é meu é teu, que é teu é meu. É um só em Cristo. Com todo respeito a quem faz isso. Eu sei que é mais caro casar com comunhão universal de bens, talvez por isso, mas, meu Deus do céu, alguém casa pensando em separar? Só casa com separação de bens quem pensa que um dia vai separar, vai ter que dividir, né? Então Boaz não era assim. Boaz era milionário e ela era uma pé rapada. A expressão pé rapada, sabe de onde que vem? Eu aprendi essa semana. O pessoal vinha da igreja, os pobres, eles não tinham cavalo para ir para a igreja, e tinha um negócio de um rapa-pé na entrada da igreja. Aí quem via com os pés tudo embarrado, raspava o pé ali e ia pé rapado. Os ricos vinham de cavalo e não sujavam. Os ricos vinham a cavalo e não sujavam os pés, né? Ela vinha das grotas, que nem nós falamos, né? Ela vinha lá da Rebimbó, lá do interior, lá da São Pedro, lá, né, Mateus? Do Angico lá, barro até o joelho, rapa-pé não ia adiantar, tinha que ter a toalha lá na entrada. E o cara diz assim: tu é minha, que é meu é teu. Tu é minha mulher, tudo que é meu é teu, é nosso, não tem isso. Nós precisamos de homens com esse coração de querer, tudo que eu tenho é teu. Não vale boleto, tá, gente? Não, tudo que eu tenho para dar é teu, sabe? Um boleto, o cara casa já no SPC, né? A realidade é essa. A realidade nossa é essa, né? A mulher já ajuda o cara a sair da lama, né? Aí o miserável ainda quer separar bens ainda na hora que casa, Jesus Cristo. Paga a conta dele. Então, irmãos, eu não estou falando sobre... Vocês entendem sempre quando eu falo isso, né? Não é lei. Eu estou falando de graça. Tem que ter esse coração gracioso de Boaz.
Precisamos de homens assim. Irmãos, terminando, tá? Aplicações práticas em tempos difíceis. Precisamos de homens como Jesus, que em Efésios 5:25 diz que Jesus dá a vida pela igreja. Jesus dá a vida pela igreja, Jesus se sacrifica. Nós precisamos de Boaz. Muitos homens vivem essa luta, mas será mesmo que eu tenho que dar minha vida? Como José viveu essa luta. Muitos homens vivem essa luta. Será mesmo que eu tenho que me sacrificar? Será mesmo que eu tenho que me entregar? Sim, sim, você tem que se entregar. John Piper fala algo fantástico. Ele desvenda todos os mistérios da vida com uma palavra, do casamento. Para aqueles que já estão casados, muitas vezes vem a crise também. Os homens pensam, mas será que é essa mulher que eu devia ter casado? John Piper meditou, jejuou por anos a fio e descobriu a resposta para te dar, e eu te dou hoje. John Piper nos dá uma resposta misteriosa, uma resposta difícil, uma resposta do alto. Ele diz assim: quer saber se a sua esposa é a mulher certa que você deveria ter casado? Ele fala assim: olha na certidão de casamento, se tá o nome dela é ela. É simples. Tu casou com ela, é ela. Viu como é misterioso a resposta de John Piper? É bem simples. Já está casado, está ali no papel, é ela. Se tu casou, é ela. E ponto. A gente não pode ter homens com esse dilema. Eu fico... é com todo... Irmão, vocês sabem que eu amo vocês. É com todo respeito esse negócio de... o meu dinheiro, o teu dinheiro, a minha vida, a tua vida, as minhas coisinhas, as tuas coisinhas. Parece que a qualquer momento aquilo ali vai... dar um talho no meio e cada um vai para um lado. Não pode ser assim. Nós precisamos de pessoas que dizem: é minha mesmo, acabou, o que eu tenho é dela, o que é dela é meu. Tudo, dor, tragédia, dinheiro, tudo é nosso. Não tem mais bolachinho escondido no armário, pelo amor de Deus. Nem para Luana e para o Bruno, que o Bruno come tudo, com certeza. A Luana vai chegar na barra de chocolate. Sabe quando aperta a barra de chocolate? Foi tudo, fica só aquele quadradinho. Não dá para esconder chocolate, tá, irmãos? Aplicações práticas. Desperte para a bondade de Deus. Desperte. Por que eu digo isso, desperte? Eu já falei, acho que mais de 50 vezes nessa série de Ruth que Deus é bom. E com certeza não entrou no coração de todos. Desperte para a bondade de Deus. Esse é o mais importante dessa série. Desperte, acorde. Deus é bom. Desperte para a bondade de Deus. Como Noemi, finalmente veja que Deus, Ele não destruiu o pecado e a morte, mas sempre Ele utilizou do pecado e da morte na tua vida e na minha vida para o teu bem. Para o teu bem. Deus é bom. Desperte para a bondade de Deus. Tenha uma fé simples, uma fé pentecostal, se você quer. Eu amo os pentecostais no sentido da fé deles. O pentecostal, ele é simples. O reformado, ele é assim, ó. Vou explicar para vocês a diferença de um reformado para um pentecostal. O bom é o casamento dos dois, sabe? Tem que unir esse casamento aí, tem que sair. O reformado nós somos pecadores totalmente depravados e leva anos para sermos aperfeiçoados, né? Somos totalmente depravados, mas Cristo pode nos transformar. Temos que ver que nossa infância foi difícil, então leva anos para mim ser reconstruído em minha personalidade e ser um homem de caráter. Pode levar 10, 20, 30 anos, mas com o tempo o Senhor vai. Mas pode ser que na soberania de Deus não queira ainda que eu seja transformado e eu morra, não sendo tão santo, mas ainda assim salvo, né? Porque na soberania de Deus a gente vê homens da Bíblia que não foram tão santos, mas foram salvos, e fica conjecturando o reformado. O pentecostal é assim, ó: Jesus morreu não só para nos salvar do pecado depois da morte, mas em vida. Se você crê nisso, você é santificado. Não é? Uma fé simples. Olhe para a cruz e veja que aquele Deus que está lá por você morreu para te santificar, e se você crê nisso, você já é santificado. É essa a fé, essa é a certa. Não, mas pastor, não tem tudo isso. Tem, leva o tempo, Deus é soberano, papapá. Mas vocês entendem que a fé é mais simples. A fé é mais simples. Deus é bom, ponto final. Deus é bom, ponto final. Ponto final. Mas será que eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Olha para a cruz. Lutero falou: não procure predestinação. Não procure predestinação. Lutero falou: olhe para a cruz. Não fique conjecturando: sou salvo, não sou salvo, Deus me escolheu, Deus não me escolheu. Não faça isso. Lutero falou: olhe para a cruz. Olhando para a cruz firmemente, você terá certeza do amor de Deus. Olhe para a cruz. Não fique olhando para ontologia metafísica, decretos de Deus da eternidade.
pode? Será? Ser ou não ser? Olhe para a cruz, o Filho de Deus está sendo oferecido a você. Olhe para a cruz, você é salvo. Essa fé pentecostal simples nos salva. Simples. Então é bom conhecermos os mistérios de Deus. É maravilhoso sabermos que somos eleitos. É sensacional sabermos que nada pode separar do amor de Deus. Entendemos coisas profundas como a reforma nos dá, as doutrinas da graça, as confissões de fé, mas precisamos dessa fé simples. Precisamos dessa fé simples. Se você crê em Cristo, Ele muda o teu casamento. Ai, pastor, está pregando prosperidade. Sim, estou pregando a prosperidade de Deus. Deus ama casamentos felizes, e o nosso Deus é um Deus vivo que faz famílias felizes. Não é que isso seja o tudo, mas Deus também faz isso porque Deus é bom. A teologia da prosperidade falsa é assim: ser feliz é ter prosperidade, Jesus é a cereja em cima do bolo. A teologia da prosperidade verdadeira é: Jesus é o bolo, a prosperidade é a cereja em cima dele. Mas tem prosperidade. Deus ama nos dar, Deus ama que tenhamos filhos saudáveis. Deus não tem prazer que nossos filhos fiquem no SUS. Deus não tem prazer que a gente ande a pé. Deus não tem alegria com isso. Você acha que você é melhor que Deus? Você acha que você é mais bondoso do que Deus? Que quer mais o bem dos outros do que o próprio Deus? Isso é uma blasfêmia contra Deus, é uma blasfêmia. Às vezes não ter é o melhor. Então nós não podemos ficar reivindicando de Deus essas coisas. Às vezes não ter é o melhor, mas nós não podemos achar que Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não tem prazer que eu como um bolo de chocolate. Claro que Ele tem prazer se eu tenho, meu Deus do céu. Vê como é uma coisa tão simples, tão boba, que às vezes nós corremos o risco de duvidar da bondade de Deus. Duvidamos da bondade de Deus, duvidamos todos os dias que Deus é bom. Desperta para a bondade de Deus, pelo amor de Deus, desperta. Creia que Deus quer o teu bem, filho. Deus quer o teu bem, Deus quer teu bem, mais do que tu quer o teu bem. Pensa em tudo que tu deseja para o teu bem. Deus quer mais o teu bem do que tu, infinitamente mais, infinitamente, imensuravelmente mais do que você quer bem. Nosso Deus ama o Bernardo, meu filho, muito mais do que eu, muito mais do que eu. Ele cuida do Bernardo muito mais do que eu. Eu não posso pensar em um bem para o meu filho e ficar pensando: será que Deus deseja o bem para ele? É lógico que Deus tem prazer no bem para ele, meu Deus do céu. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, e Deus nos priva de coisas que nós pensamos serem boas, como privou aqui Ruth. Mas Deus sempre é bom. Deus sempre é bom, nós não podemos duvidar da bondade de Deus. Então desperte para a bondade de Deus com uma fé simples. Uma fé simples. Ora, se Ele nos deu o seu único filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Romanos 8. Em Deus que dá o seu único filho, pode ter prazer em negar algo? Irmãos, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e seja salvo. Seja salvo da incredulidade. Deus não está irado com você. Deus não está irado com você, filho de Deus. Quando você peca, deixa eu te dar uma notícia: não use disso para pecar contra Deus. Romanos 6, Paulo fala: não use da vossa liberdade para viver no pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele decidiu esquecer dos seus pecados. Pensa num ser humano que consegue apagar da sua memória tudo o que quer. Seria bom? Hoje eu vou apagar o que eu ouvi hoje lá no trabalho. Deus pode esquecer do que Ele quer, Ele decide não lembrar. A Bíblia fala que Ele não lembra dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Os filhos de Deus não têm Deus contra eles. Deus nem lembra, tu fica lembrando, eu fico lembrando. Mas é porque Deus não lembra. Deus não lembra, Ele olha para ti e diz: não tem nada, não tem nada. É difícil crer nisso, né, na bondade de Deus. Ele olha para ti e diz assim: é meu, eu amo, é meu, é bom, é santo. Não lembro, é meu, é santo. Mas como assim eu pequei? Mas eu fiz? Não, mas eu não vejo isso. Eu vejo Cristo perfeito, justificado. Eu vejo santo. Esse é o amor de Deus. Ele não tem maldade contra nós, Ele não tem ira contra nós. Mas quando a gente pega, Ele usa até mesmo os nossos pecados para nos castigar, nos disciplinar, para que a gente aprenda mais rápido, abandone o pecado mais rápido e viva bem. É diferente um juiz irado massacrando inimigos ímpios. Nosso Deus não é um juiz mais para nós. Nosso Deus é um Pai amoroso. Agora Ele nos castiga, Ele nos disciplina, mas Ele não nos mata, Ele não nos pune mais. Os nossos castigos não são de punição. Nós, pais humanos, temos essa dificuldade. Nós queremos punir nossos filhos.
Não é para corrigir o filho, é para punir. Agora ele vai ver você untar o braço. A gente é ruim, às vezes tu olha o filho mal criado ali, depois, meu Deus do céu, vou punir ele. Deus não é assim como você e eu, maldoso. Deus só castiga com dor no coração, para disciplinar. Isso é amor. Desperte para a bondade de Deus. Eu gostaria de fazer um sermão só sobre a bondade de Deus. Desperte para a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus não está irado com você e comigo. Deus é totalmente favorável a você e a mim, os filhos dele. Pare de murmurar. Pelo amor de Deus, faça como Noemi. Pare de murmurar. Nós precisamos de uma fé simples também para ouvir a Deus. Para ouvir a Deus. Eu ouvi essa expressão há pouco tempo, a primeira vez. Fé no ouvir. Nós precisamos ter fé no ouvir. E eu fiquei pensando, fé no ouvir as promessas de Deus. E na hora me deu um estalo que quando Deus chama o povo dele, diz assim, ouve Israel, ouve. Ele não fala vê Israel, ele fala ouve. A verdadeira fé é uma fé que ouve e crê no que ouve, porque a palavra que foi dita pelo Deus daquela palavra, e nós confiamos e ouvimos e cremos com essa fé que ouve, baseado no caráter de quem fala, e não no que a gente vê, no caráter de Deus. Então, se tudo que Deus faz e permite em meio à vida dos seus filhos é bom, pare de murmurar. Pare de murmurar. Parece eu falando com a Rafaela, põe a pantufa, não fica descalço no tapete, mas ela esquece sempre. Nós somos assim. Eu e você sabemos de cor, não murmurar, não murmurar, é errado murmurar, mas a gente murmura todos os dias. Que nem a Rafaela, todo dia eu tenho que lembrar ela botar pantufa, todo dia, 25 vezes por dia, meu Deus do céu, será que não entende? E aí ela olha para mim e fala, bota a pantufa, ela sabe, mas ela não faz. É assim o não murmurar, né? A gente sabe, mas não faz. Pare de murmurar, pelo amor de Deus, pare de murmurar, entenda que Deus é bom. Toda murmuração, em primeiro lugar, é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus, em primeiro lugar. O Senhor me repreendeu no trânsito um dia, quando eu estava reclamando, e eu falei, é um inferno. E eu disse, blasfêmia. Como assim blasfêmia? Não falei uma blasfêmia, eu falei que é um inferno o trânsito. Aí eu fiquei pensando, me veio assim claramente na mente só, o inferno é quando Jesus não é adorado, o trânsito não te impede de adorar Jesus. Quando nós dizemos que as circunstâncias da vida são um inferno, nós somos o Deus, porque essas circunstâncias estão contra nós, então é um inferno. Mas daí nós estamos tirando Deus, colocando nós como deuses, e o que está acontecendo vai contra a nossa glória, contra a nossa honra, e é um inferno. Agora eu pergunto, as circunstâncias difíceis, elas ofendem Jesus? Então não é um inferno. Inferno é quando Jesus não é adorado. Nós nos colocamos no centro. Toda murmuração é contra Jesus, toda murmuração é contra Deus primeiramente. Não murmure, para de murmurar. Para com teologia da glória, querer adivinhar o que Deus está fazendo. E último, para acabar, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Ruth foi trabalhar no lugar mais simples. Sabe quando a gente vai trabalhar o primeiro dia no trabalho? Quando está difícil arrumar emprego, e aí tu vai todo feliz contar para os outros conseguir um emprego, e a primeira pergunta que todos fazem quando conseguem emprego é, quanto ganha? E aí tu fica todo constrangido assim, é um salário mínimo. Tu já fala que é um salário mínimo, mas tu sai com uma metralhadora depois, é um salário mínimo, mas dá um benefício, dá um vale transporte, dá não sei o que lá, só para a pessoa pensar, viu como é bom? Porque o cara está trifeliz ali, a pessoa está trifeliz, ela está indo para o serviço, ela está indo sabendo. Quem ganha o salário mínimo sabe quanto ganha por dia? 30 reais, 30 pilas só, não é nada mesmo, é muito pouco. Mas não despreza o início humilde. Sabe quando tu vai bem feliz assim? Eu trabalhava numa mecânica, quando eu jogava futebol, minha mãe não me dava o dinheiro da passagem, ela não queria que eu jogasse. Aí eu trabalhei numa mecânica, e o cara me dava 20 reais por semana, que era o dinheiro que eu precisava para pegar os ônibus. Eu trabalhava só de manhã, trabalhava das 8 ao meio-dia, só para poder ir para o treino.
Foi o único lugar que eu arrumei que me aceitassem, sem carteira, eu podendo ir embora a hora que eu quisesse para jogar, o cara me pagava minhas passagens, e era isso. E a hora que ele me pagava, eu ficava numa alegria. Eu vendi pastel na rua e café na rua, também para conseguir as passagens de ônibus. Vendi alguns meses, acho que uns 6 meses pastel. Acordava cedo, 5 horas da manhã, fazia pastel, café, e cada um ia comprando ali, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50. Eu ficava ali na Vale Machado, ali onde agora abriram uma padaria, eles descobriram a minha estratégia, atrás do ponto final ali dos estudantes. E eu ficava ali, todos os motoristas de ônibus paravam, ficava ali, eu vendia café e pastel, a tia ali da casa ali deixou guardar a mesa, botava a mesa na calçada. E quando eu voltava para casa assim, eu já ia fazendo as coisas assim, cara, sobrava 10 pila, e eu voltava feliz da vida com 10 pila. Eu, 10 pila, cara, 10 pila, cara, feliz da vida. Passavam meus colegas de aula e olhavam para mim, vendendo pastel na rua, Rafael. Sobrou 10 pila hoje, feliz da vida. Meus colegas indo pegar ônibus para ir para a universidade, né? Fazendo medicina, odonto, e eu vendendo pastel na rua, feliz da vida. Ruth foi feliz da vida. Quem ganha pouco, quem tem pouco, qualquer pouco é muito. E Ruth foi feliz. Pode ir feliz para o teu trabalho, meu irmão, se tu ganha pouco. Pode ir com expectativa, que Deus está vendo o teu trabalho. Deus está olhando. E Deus tem prazer em te dar. Ela começou por baixo. E eu acredito que famílias podem começar por baixo e Deus abençoar. Eu acredito que homens podem começar por baixo, mulheres podem começar por baixo e um dia terem as coisas. Eu acredito nisso. Se Deus não nos der, amém. Mas Deus continua sendo bom. Mas eu acredito que Deus tem prazer nisso. A Bíblia nos mostra que Deus tem prazer nisso. Então não despreze o dia difícil, não despreze o humilde começo. Creia em Jesus. Jesus também foi humilde. Jesus também foi um carpinteiro. Jesus também trabalhava por pouco. Jesus era tão humilde que quando as pessoas estavam com os pés sujos, na Palestina você sujava muito seus pés caminhando, porque os pés tinham muita terra. As ruas tinham muita terra. E as mesas eram baixinhas, bem baixinhas, as mesas eram baixas na Palestina e não tinha cadeira. Então as pessoas, para comerem, elas se sentavam meio de lado ali, que nem um japonês, comiam ali. E imagina aquele pezão sujo assim na tua cara, assim, com a mesinha baixa. Então o pior escravo da época, ele era contratado para lavar pé. Era o pior escravo, ele ficava ali no canto da casa. Quando os convidados chegavam, ele pegava uma toalha, se ajoelhava e limpava os pés deles. Por isso quando Jesus vai limpar o pé de Pedro, Pedro fala: Deus me livre, Senhor, tu vai me limpar? Não, impossível. Jesus faz o pior trabalho do pior escravo que tem. Pega uma toalha e vai limpar os pés dos caras. Jesus era humilde. Jesus não tinha esse negócio, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou com essa roupa ali. Jesus era simples. Esses dias eu acordei, aí minha esposa deu risada. Ela fez uma piada comigo, eu estava falando sério. Eu acordei e às vezes eu uso chinelo com meia, sabe? É bem estranho. Dei chinelo com meia, calça toda manchada com tinta, que eu tinha feito umas pinturas. Um casaco bem velho assim. Ela olhou assim para mim, deu risada assim: quem sabe tu não vai fazer a vistoria do carro assim. Foi boa ideia, tirei as meias, fiquei descalço, botei no porta-luvas, fui lá fazer a vistoria do carro. Fingi que eu era ainda fazendeiro ainda. Cheguei lá com o caminhonete, geada boa para as bergamotas. E daí eu tô pagando. E daí se eu tô com a roupa suja? Você tá com a roupa, qual é o problema? Também a gente dá muito valor para essas coisas. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? E daí? O que os outros vão pensar e vão dizer? Eu já tive que ficar descalço lá no Big, né, mano? Estourou meu chinelo e ela: vamos comprar um chinelo. Deus me livre, eu arrumo esse chinelo. Ela: não vou comprar chinelo. Eu descalço, caminhando no Big descalço. As pessoas olhavam assim: qual o problema? Não precisa ser fiasquento que nem eu, tá? Não precisa ser fiasquento que nem eu, não façam isso. Mas não precisa ter vergonha do dia difícil, do carro feio, do tênis feio, do salário pequeno. Jesus era humilde, gente. Não precisa ter vergonha, tá? Não despreze os pequenos começos e humildes começos. Irmãos, termino aqui. Não podemos esquecer que tudo isso está falando sobre Cristo, sobre Jesus. É muito bom ouvir essas aplicações práticas, mas também não esqueçam do nosso resgatador. Não esqueçam do nosso resgatador.
Hoje fomos resgatados por Jesus, assim como Boaz estava resgatando Ruth. Jesus nos resgatou. Jesus, ao dar a sua vida por nós no Calvário, Ele afastou toda a ira de Deus, toda a ira de Deus, a ira passada, a ira presente e a ira futura. Deus não está mais irado com seus filhos. Jesus foi o para-raio da ira de Deus. Jesus levou sobre si toda a ira de Deus. E também Jesus, ao ressuscitar, nos justificou. Ele venceu o pecado e nos deu a sua graça. Ele venceu o inferno e nos deu o céu. Ele venceu a morte e nos deu a vida. Jesus, o nosso Christus Victor, como os romanos diziam, Christus Victor, nosso Salvador vitorioso, porque Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence o inferno. Jesus fez isso por nós no Calvário. Nós somos salvos. Nós somos salvos, não apenas da ira, mas temos o favor e a bondade de Deus. Precisamos olhar Jesus como um resgatador bondoso, que tem prazer em nos fazer felizes. Foi isso que Jesus fez por nós. Quero te desafiar a crer nesse Jesus bondoso. Eu quero te desafiar a crer na bondade de Deus com uma fé simples, uma fé que vence o mundo, uma fé que ouve as promessas de Deus e crê. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Irmãos, nesse momento eu convido todos que são batizados, todos os que são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, a participarem da ceia do Senhor.